Fala pessoal, hoje eu vou estar lendo para vocês um dos livros mais lidos e baixados na Amazon deste mês, O Poder de Execução de Metas, de Steven Lawrence. Espero que vocês gostem, deixe seu like no vídeo e vamos começar! Introdução. Definição de metas é o processo de decidir o que você gostaria de realizar e, em seguida, fazer um plano para alcançar o resultado desejado. Agora, enquanto todos têm objetivos e inspirações, nem todos sabem como alcançar esses objetivos. A definição de metas é um processo estruturado. Primeiro você decide sobre um objetivo, então você cria um plano para atingir esse objetivo e, finalmente, coloca seu plano em ação. É essa parte final do processo que apresenta mais problemas para muitas pessoas. Eles estabelecem facilmente uma meta e até planejam um plano para chegar lá, mas atingem grandes obstáculos quando executam um plano. Visão e execução. Qual é a diferença? A visão é ótima. Na verdade, é o ponto de partida para todas as grandes coisas que estão por vir. Mas a visão significa muito pouco, a menos que seja executada. O que isso significa é que é ótimo ter um plano, mas simplesmente ter um plano não pode fazer as coisas. Ele dificilmente atua mais como catalisador. Tome como exemplo comum de tentar perder peso. Você sabe que precisa trabalhar duro e colocar um certo esforço para tirar os quilinhos extras. Agora, a visão e a execução não são exclusivas do mundo dos negócios, embora quase tudo escrito sobre o assunto se refira a empresários e líderes, mas também pode ser aplicado igualmente a situações cotidianas não comerciais, como acabamos de ver. Assim, embora muitos dos exemplos deste livro possam parecer apenas ter boas qualidades de liderança, sinta-se à vontade para aplicar o mesmo em seus objetivos e objetivos pessoais na vida diária. Indo por esse título de trabalho, vamos supor que cada meta exige um limite mínimo de trabalho. Se você não investir pelo menos um certo esforço, não obterá resultados. Uma visão para objetivos pessoais poderia ser para qualquer coisa que vai desde melhorar objetivos pessoais, poderia ser para qualquer coisa que vai desde melhorar sua saúde, dominar uma habilidade culinária, tornar-se uma pessoa melhor ou até mesmo tornar-se mais sociável quanto na companhia. Na verdade, pode ser qualquer coisa que lhe dê poderes como pessoa ou faça você se sentir um empreendedor. Em termos de negócio, a visão é a grande ideia de onde sua empresa pode ir como uma extensão de onde já está. Uma declaração de visão organiza seus pensamentos e o distribui para a empresa. A declaração é muitas vezes elevada e baseada no futuro, mas ainda precisa ser organizada e planejada com cuidado. É como um roteiro que indica a direção que você gostaria de seguir. É muito importante ter uma visão sólida, uma vez que é basicamente o trampolim para o planejamento do seu negócio. Sua declaração de visão deve incluir todos os seguintes elementos: finanças, reputação entre pessoal, padrões de qualidade de serviço, crescimento, paixão, sustentabilidade e, essencialmente, sua visão fornecerá as bases ou o plano antes de você entrar na fase de execução. Se a visão define seus objetivos, a execução leva você a esses objetivos. O sucesso de qualquer organização individual ou empresarial depende do seu potencial para converter um plano em realidade. As pessoas que seguem implementando seu plano com uma estratégia sólida geralmente alcançam essas metas. As empresas que adotam uma abordagem lógica e disciplinada para fazer as coisas usam muitas técnicas diferentes para converter suas ideias em resultados. A execução não é perfeita desde o início, então esteja pronto para enfrentar obstáculos ao longo do caminho. Não importa o quão sólida sua ideia possa parecer para você, você precisa perceber que o caminho para realizar essa ideia e obter resultados será um constante trabalho em andamento. Não há como você ou alguém da sua equipe saber desde o início qual será o resultado final. Sua parte em tudo isso é garantir que as ações sejam contínuas e que as mudanças sejam bem-vindas em vez de gastar tempo nas fases de planejamento. Algumas armadilhas comuns a serem evitadas, especialmente em cenários de negócios, ao longo do caminho podem incluir o seguinte: gastar muito tempo na fase de planejamento, querer implementar todas as fases de uma vez, tornar o dinheiro uma prioridade no projeto e não o projeto em si, permitir emoções pessoais para impedir que outras pessoas o ajudem, agindo sozinho e não consultando a equipe.
Qualquer empreendedor de sucesso dirá que as ideias são inúteis sem execução. Qualquer um que já tenha atingido seus objetivos também lhe dirá o mesmo. É por isso que os dois precisam ser reunidos para que os resultados sejam produzidos. No entanto, existe todo um processo desde a visão até a execução. Em essência, a visão é apenas a grande ideia por trás de todo bom ou ótimo plano, ou o que ela precisa para ter um efeito é uma estratégia pela qual pode ser implementada. Agora, estratégia é o que você seguirá para alcançar essa grande ideia. Em comparação, a visão é um lugar onde, enquanto a estratégia é um como. Tanto a visão quanto a estratégia são indispensáveis e ausentes, deixando você sem direção e capacidade de gerenciar de maneira eficaz. Depois de ter uma visão e uma estratégia em vigor, o próximo passo é comunicar sua ideia e seu plano de implementação a outras pessoas. É somente quando o plano é comunicado aos outros que ele pode ser efetivamente seguido e executado. Isso é verdade sempre que uma equipe está envolvida. Você pode ser um professor de ginástica, um guru da saúde, um palestrante motivacional ou um empresário. Você precisa comunicar bem suas ideias. Uma vez que sua visão tenha sido comunicada a outros, é hora de tomar alguma ação. E não só você que precisa agir sozinho, mas todos da equipe precisam fazer o mesmo. Digamos que todos os envolvidos em um projeto decidam agir. Então, o que vem depois? Isso é importante, pois envolve voltar e rever o que você fez até agora. Indivíduos e organizações bem-sucedidos acompanham de perto o processo que está sendo feito e quanto trabalho ainda resta. Portanto, revisar não apenas ajuda você a avaliar o progresso, mas também mapeia o caminho a seguir. Executar uma ideia pode ser muito difícil, e é por isso que, em última análise, nem toda boa ideia se torna um sucesso instantâneo. Às vezes, as pessoas decidem não fazer nada sobre suas ideias e ideias esquecidas. Outras vezes, podem ser fatores externos, como falta de conhecimento ou má administração, que acabam com uma ideia antes que qualquer coisa possa acontecer. Mas fatores externos à parte, aqui vamos olhar para esses aspectos que estão sob seu controle e má administração de sua parte pode estar fazendo mais mal do que bem. O problema da falta de comunicação. Nós já falamos sobre a importância de uma comunicação eficaz, então vamos elaborar um pensamento um pouco aqui. O problema continua sendo que a maioria dos líderes tende a se comunicar por um fator enorme. No entanto, a questão é que aqueles que seguem, por exemplo, não o recebem depois de algumas vezes. Há tanta comunicação acontecendo o tempo todo que sua mensagem, em particular, pode facilmente se perder em todo esse manto. Tendem a subcomunicar sua visão e estratégia, o que significa que sua visão nunca chega à fase de execução. Se você quer se comunicar de forma mais eficaz, você precisa continuar praticando sua fala repetidas vezes, já que nada supera a prática implacável ao aprender novas habilidades. Qualquer negócio, pequeno, médio ou grande, precisa que todos estejam a bordo. O mesmo vale para cenários não comerciais também. Apesar de ter o melhor plano no papel, a execução pode sair pela janela se todos os departamentos da empresa não estiverem envolvidos. Isso ocorre porque o processo de execução precisa da contribuição de todos os departamentos. Por isso, é necessário que seja um esforço coordenado. Lembre-se que você não pode executar a estratégia sozinho. Não prejudique o tamanho de sua equipe quando se trata de executar o plano. Muitas grandes empresas enxergam a estratégia como uma atividade anual conduzida por um grupo de elite que se sequestra em uma sala de conferência. Em organizações menores, o mesmo ocorre como um edital de cima sobre o qual os funcionários devem agir. Mas como a execução da estratégia exige ação, é preciso que pessoas específicas a executem. A falta de tal envolvimento pode facilmente se tornar a causa do fracasso da estratégia. Quando os funcionários não têm a chance de questionar a estratégia de alto nível, isso pode causar problemas para a empresa. Em vez de isolar determinados dados demográficos, faça a comunicação passar por um segmento de conversa que envolve todos na organização. Má decisão. O sucesso e o fracasso da empresa são ditados pela tomada de decisão. O mesmo também se aplica quando você pensa em atingir objetivos pessoais e não comerciais. Entre elas, a má tomada de decisão pode matar uma boa estratégia se as pessoas da organização não a enxergarem como uma fonte de falha na estratégia. Dada uma diretiva de muitos objetivos, pode criar uma situação em que tudo se torna uma prioridade.
Nessa situação, nada é realmente realizado, mas os projetos permanecem pendentes. Diante desse cenário, é importante que os proprietários da empresa saibam como selecionar, priorizar, editar e excluir decisões. Quando você implementa uma estratégia, precisa dar tempo para produzir resultados. Se os resultados não forem rápidos o suficiente, não comece a mexer na estratégia. Muitas vezes, há muita empolgação no início de um processo, seguida por um declínio no interesse e um retorno aos negócios cotidianos. Para manter as coisas no ritmo, tente não abandonar ou mudar a estratégia. Em vez disso, seu foco deve ser evitar uma perda de momento. Evite alterar o plano com demasiada frequência, pois isso pode levar à perda de credibilidade dos funcionários e de outros jogadores da equipe. As mudanças devem ser graduais ou até mesmo iterativas e não dramáticas. Dito isto, isso não se aplica quando há sinais claros de aviso e você precisa mover-se rapidamente para ajustar o seu plano em conformidade. Na prática, a execução bem-sucedida é aquela que se adapta às situações que surgem. A execução bem-sucedida evolui e a sustentabilidade de uma organização depende de sua disposição e capacidade de adaptação. Planejamento estratégico. A jornada de qualquer execução bem-sucedida começa com o planejamento da estratégia. Este componente é importante, pois vem antes de qualquer ação. Esse componente de planejamento precisa considerar todos os problemas, desde as grandes e pequenas etapas que a empresa precisa adotar para atingir suas metas, a estrutura que usará para acompanhar a estrutura dos relatórios estratégicos e a frequência das reuniões estratégicas. O objetivo do planejamento estratégico bem-sucedido é apresentar uma estratégia que defina objetivos claros, mantendo-se longe de objetivos desalinhados ou ambíguos. Para objetivos pessoais, você ainda precisa planejar com antecedência, mas talvez de uma maneira diferente. Defina metas claras. Isso decorre diretamente do planejamento estratégico, no qual não ter metas bem definidas tornará a execução descontrolada. Se você é um indivíduo que trabalha para alcançar objetivos pessoais ou um negócio que se esforça para uma expansão bem-sucedida, seus objetivos precisam ser definidos claramente. Seu objetivo pode ser tão básico quanto aprender um novo idioma, onde você pode querer apreciar a diversidade cultural ou dar a si mesmo uma vantagem competitiva nas escolhas de carreira. Você pode querer fazê-lo, pois as línguas estrangeiras abrem as portas para a arte, a música, a dança, a moda e a culinária. Se algum deles é seu forte, ou você pode simplesmente querer melhorar suas habilidades de comunicação. Seja qual for o motivo, você precisa ter o objetivo em vista para trabalhar. Uma vez que você tenha estabelecido o objetivo, você pode começar a trabalhar para alcançá-lo, o que é tudo execução. Da mesma forma, no mundo dos negócios, a definição de metas ajuda a organizar seus pensamentos sobre o que você deseja alcançar e permite que você apresente etapas concretas que ajudarão você a chegar lá. Quando você está claro onde está indo, é muito mais fácil fazer as coisas acontecerem. Ter objetivo também é motivador, já que você tem uma linha de chegada embutida para trabalhar e você pode comemorar quando chegar lá. Ao falar sobre metas, sejam pessoais ou não, essas metas devem apurar a estratégia geral. Para os membros da equipe, eles devem ser tangíveis para que todos os envolvidos tenham uma noção de progressão à medida que avançam com o plano. As metas delineadas também devem ser mensuráveis, atingíveis e realistas ao mesmo tempo em que são oportunas. Trabalhar com metas bem definidas também pode ser benéfico, no sentido de que pode ajudar a eliminar problemas como se seu trabalho e seu plano é realista em relação a qualquer restrição de recursos. Também ajuda uma organização a estabelecer-se eles têm um indivíduo e as habilidades certas para executar o plano e também de uma ideia de como os funcionários podem ter entendido os objetivos gerais da empresa. Comunicação. A maneira pela qual as empresas se comunicam e envolvem os funcionários nas últimas estratégias é crucial para promover a implementação. Estatísticas revelam que aproximadamente 65% dos funcionários não conseguem seus papéis quando diferentes iniciativas são introduzidas. A ausência de uma estratégia de comunicação eficaz pode não apenas diminuir a motivação, mas também desencadear uma resistência à mudança. Juntos,
Esses fatores podem levar a ineficiências no sistema e elaborar um custo de execução. Sem os integrantes da equipe de comunicação, é possível perder o contato com objetivos e metas da empresa. Com o tempo, tanto o empregado quanto o empregador podem sair do curso. Para garantir que todos os departamentos estejam em sintonia com a visão e a estratégia do empregador, a equipe deve se reunir com frequência para atualizações diferentes. Para garantir que a execução permaneça no caminho certo, é importante ficar de olho nos resultados. Isso significa que ter uma meta não é suficiente por si só. Você também precisa ter algum sistema de rastreamento de seu movimento em direção a esse alvo. Na ausência de um lembrete frequente de como você está, não há como saber se as ações que você realiza estão funcionando ou não. Na frente de negócios, uma vez que há toda uma equipe envolvida, os empregadores precisam desenvolver indicadores chaves de desempenho mensuráveis e monitorados continuamente. Isso permitirá que os executivos avaliem o que está funcionando e busquem esses processos para melhorar e promover o desempenho. Com resultados em declínio, as empresas devem decidir quais processos não funcionam e fazer alterações para evitar mais deterioração. Este ponto também deve levar em consideração a delegação de tarefas. Isso significa atribuir o emprego certo à pessoa certa. Lembre-se de como contratar a pessoa errada para o trabalho poderia derrubar uma estratégia perfeitamente boa? Bem, isso é o que você quer evitar. Estar atento a um projeto, cumprir os prazos individuais e de equipe é crucial para impulsionar continuamente um projeto. Isso pode incluir o compartilhamento de atualizações regulares, o que garante que todos na equipe tenham uma compreensão abrangente do progresso e de como a entrada de cada pessoa se encaixa no todo. Observar os resultados finais em áreas como gastos, vendas ou lucros não ajuda a entender como ou por que atingiu esses números ou como melhorar o desempenho. Um dos melhores benefícios de medir o desempenho é identificar as áreas em que você pode estar lutando. Se você tiver um orçamento principal, realizar uma análise mensal mostrará onde seus resultados não atendem às suas projeções. Responsabilidade. Para entender a importância da responsabilidade, aqui está um exemplo. Pegue um grupo de jogadores de basquete e coloque-os sozinho em uma partida amistosa. Como há um que observa e ninguém registra a pontuação, você pode descobrir que todo sentido e coesão sai pela janela. O centro está na frente e os jogadores da frente estão desligados à distância. O guarda de tiro é encontrado conversando com os espectadores. Agora, traga o árbitro para a quadra que começa a marcar pontos visivelmente. Como a maioria das pessoas esperaria, a dinâmica do jogo mudará instantaneamente. Os jogadores começariam a jogar as posições que lhes forem atribuídas, porque agora eles estão realmente tentando jogar bem para ganhar. O simples ato de ser observado e ser responsabilizado, o simples ato de ser observado e ser responsabilizado fez toda a diferença. Não é diferente no ambiente de trabalho. Embora responsabilizar as pessoas certamente ajuda os negócios, é somente quando se torna visível a prestação de contas que os resultados reais são entregues. Quando a responsabilização é confusa ou mal aplicada, as consequências são atenuadas ou nunca ocorrem e as pessoas geralmente perdem a conexão entre os resultados e o reconhecimento. Em vez disso, relatar os resultados uns aos outros e responsabilizar-se mutuamente pelo alcance das metas é fundamental para uma execução bem-sucedida. Como definir metas poderosas da maneira SMART? A definição de metas é importante porque fornece foco e permite que você trabalhe em metas de longo alcance. Enquanto isso, você também aprenderá a superar obstáculos de curto alcance ao longo do caminho. Assim, a definição de metas é imperativa para indivíduos, pessoas, jogadores de equipe, treinadores e corporações que desejam ter sucesso. Na verdade, é para todos que querem se preparar para o sucesso. Pode ser qualquer coisa básica, desde tentar perder peso, parar de fumar, beber bastante água todos os dias para esquemas mais elaborados, como melhorar suas economias, comprar uma casa, viajar para determinados destinos ou até mesmo encontrar mais tempo para passar com amigos e familiares. Além disso, os objetivos precisam ser algo que o motive. Isso significa que deve ser algo importante para você e existe um valor para alcançá-lo.
Se você tem muito pouco interesse no resultado ou a meta é irrelevante, então não é muito provável que você faça um esforço real para alcançá-lo. Então, a motivação é fundamental para alcançar objetivos. Isso torna as metas relevantes, portanto, defina-las de acordo com as prioridades da sua vida. Se você não prioriza, pode acabar tendo muitos objetivos deixando muito pouco tempo para se dedicar a cada um deles. Mas antes de olharmos as regras para o estabelecimento de metas bem-sucedidas, aqui estão as metas. Objetivos requerem ação. Em poucas palavras, este ponto resume todo o processo de estratégia para execução. Você tem que tomar medidas diárias que o aproximem de que você tem em mente. Objetivos exigem prazos que têm a ver com o prazo para entregar resultados. As metas têm um preço. Não necessariamente um preço monetário para todos, mas as metas precisarão que você invista tempo e esforço e outras coisas que você possa pensar. Se você está lidando com um negócio, então sim, dinheiro e financiamento são grandes aqui. Metas produzem resultados. Você tem que ser capaz de ver o progresso ao longo do caminho. Se não, então seu objetivo provavelmente não está claro o suficiente ou você não tem as habilidades ou conhecimento para fazer isso acontecer. Objetivos irão desafiá-lo. Nada vem fácil. Então sim, provavelmente haverá algumas soluções ao longo do caminho. Se você não está sendo desafiado, talvez seus objetivos não sejam grandes o suficiente. Objetivos exigem muito trabalho. Você precisa estar disposto a trabalhar para o que quer, já que ninguém mais fará isso por você. Puro e simples. Uma vez que você tenha essas diretrizes em mente ao definir suas metas devem ser expectativas realistas e tangíveis. E para realizar seus objetivos, você deve saber como defini-los. Definindo metas de SMART. SMART significa objetivos específicos lhe darão direção. Metas vagas não levarão a parte alguma. Metas ambíguas produzem resultados ambíguos, enquanto metas incompletas produzem resultados incompletos. Portanto, ao estabelecer metas, você precisa ser extremamente claro para todos, inclusive para você e para os outros. As metas devem ser específicas, sendo exatas, minuciosas e capazes de responder a perguntas em vez de criar mais. A meta deve ser mensurável, alcançável e relevante. Por que as pessoas não conseguem alcançar seus objetivos? As pessoas inventam desculpas. Desculpas são mais fáceis de inventar do que razões para não fazer algo. Eles podem variar de não ter tempo suficiente para a economia ser ruim ou a competição ser muito alta. De qualquer forma, desculpas paralisam você e impedem que você execute qualquer coisa. A maioria das desculpas surgem quando você se sente com medo, ansioso, incerto ou simplesmente preguiçoso. Nestes momentos, parece mais fácil e seguro não fazer nada do que enfrentar o objetivo que você criou para si mesmo. Isso faz você abandonar seu objetivo antes mesmo de começar a persegui-lo. Desculpas também fazem você parar de trabalhar para seu objetivo. Você pode continuar dizendo que quer alcançar uma meta, mas se não estiver fazendo nada a respeito, como pode esperar alcançar algo? O entendimento básico do processo de estratégia para execução é que a ação precede os resultados. Se você quiser resultados, você deve agir primeiro. Para preencher a lacuna de execução, é muito importante que seu objetivo signifique algo para você. Agora, isso pode começar a soar redundante, como mesmo foi mencionado em outras partes do livro, mas, por ser tão importante no processo de alcançar uma meta, ela precisa ser enfatizada mais uma vez. Se você quiser executar uma estratégia com sucesso, você precisa conhecer seus pontos fortes. Você precisa saber em que você é bom, apaixonado e mais motivado a fazer. Investir no objetivo errado só vai impedi-lo a meio caminho, sem nunca ser capaz de comatar a lacuna de execução. Pense em exemplos de indivíduos altamente bem-sucedidos que se destacam naquilo que fazem. Faça sua escolha entre seu atleta favorito, celebridade, cientista, inventor ou qualquer outra categoria e você verá que essas pessoas tiveram sucesso porque se concentraram em seus pontos fortes e dominaram seus trabalhos. Na falta de um plano e compromisso. Quando você não planeja, você também planeja falhar.
Um bom plano é essencial para atingir os objetivos e preencher a lacuna de execução. Uma vez lhe dá a direção, ele ajuda você a permanecer no caminho certo. Não ter um plano fará você ficar furioso. E sem um plano, você pode não haver compromisso. Quantas vezes você começou uma dieta na segunda-feira e depois desistiu no dia seguinte só porque seu colega de trabalho trouxe uma caixa de doces para trabalhar? Você não queria ofendê-la, então achou que iria recomeçar no dia seguinte. O compromisso é a chave para a execução, e sem você, você continuará sendo prejudicado ao perseguir seus objetivos, superando o medo do fracasso. Com tantas conversas sobre por que as boas estratégias fracassam ou por que certas metas nunca são alcançadas, você pode pensar que cobriu tudo sobre objetivos não alcançados. No entanto, o maior obstáculo que impede as pessoas de perseguir seus objetivos é o medo do fracasso. Dito isto, não conseguir atingir objetivos não significa que você tenha falhado. Isso apenas implica que algo pode estar errado com sua estratégia e que você precisa ajustá-la um pouco. Tudo o que você precisa fazer é mudar sua abordagem e mudar a maneira como fazer as coisas. O medo do fracasso pode facilmente minar seus próprios esforços para evitar a possibilidade de uma falha maior, imobilizá-lo e fazendo com que você não faça nada. Desta forma, sua visão nunca é traduzida em execução. Para alguns, o medo do fracasso pode representar uma ameaça tão poderosa que seu impulso de evitar o fracasso excede seu incentivo para ter sucesso. Todo mundo tem uma definição diferente de falha, considerando seus valores de referência e valores individuais. É um sentimento de relutância que impede que uma pessoa de tentar coisas novas ou de se envolver em projetos desafiadores. É quase impossível passar pela vida sem experimentar algum tipo de falha, mas cabe a você definir como você define sua falha. Aqueles que desistem nunca seguem seus objetivos, mas outros que veem isso como uma expectativa de aprendizado pegam as peças e prosseguem em direção aos seus objetivos. Tome uma decisão. A ação lhe dá o poder de mudar as circunstâncias ou a situação. E uma estratégia, falhar em produzir resultados, faça as coisas de maneira diferente. Em vez disso, a maioria das pessoas para de fazer qualquer coisa. Nesta situação, a persistência é fundamental para alcançar seus objetivos. Em vez de desistir, trate a experiência como uma oportunidade para aprender. Apresente-se com perguntas como onde você cometeu o erro, por que aconteceu, como poderia ter sido evitado e o que mais você poderia fazer para atingir seus objetivos. Em essência, o fracasso é o feedback dizendo que algo não está funcionando e que você precisa alterá-lo. Talvez uma das citações mais conhecidas sobre o fracasso e realização da mudança seja por Steve Jobs. Para superar seu medo de fracassar, às vezes é melhor dar um tempo. Isso não significa que você desista de seus objetivos, mas simplesmente redirecione seu foco para outro lugar, temporariamente. O ponto é limpar a sua mente para que você possa ver a foto maior. Fazer uma pausa também lhe dará algum tempo para pensar antes de voltar a seu objetivo. Desta vez, também pode dar apenas razões convincentes para agir, então você reinicia e reinicia. Agora que você completou o círculo de aprendizado de tudo o que há para saber sobre o estabelecimento de metas, atingir seus objetivos e lidar com quaisquer obstáculos que surjam no caminho, esperamos que você possa colocar essa informação em teste. Em uma nota de despedida, lembre-se de que os objetivos são uma maneira de medir seu sucesso pessoal ou profissional, dando-lhe orientação e foco. Então, vá atrás de seus objetivos totalmente preparados e afaste todos os outros. Obrigado.